Fala pessoal, tudo bem? Essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre uma das profissões mais comuns aqui, principalmente entre as meninas, que é au pair ou nanny. E para bater esse papo aí, como eu não tenho muita experiência com esse tipo de profissão, a gente trouxe uma convidada aqui muito especial, que é a Fernanda. Oi, gente. Eu preciso falar mais alguma coisa? Oi, gente. Hoje vamos cuidar de muito bebê. Bom, e aí, Fernanda? Para começar, conta um pouquinho aí como é que foi a sua história, o que você trabalhava no Brasil e quando que você chegou aqui na Austrália? No Brasil, eu sou formada em farmácia. Eu trabalhei um pouquinho na área, mas depois eu comecei a trabalhar com e-commerce, marketing, essas coisas. E eu vim pra Austrália... Eu vim pra cá pra aprender inglês, pra aperfeiçoar meu inglês. Eu cheguei aqui em março de 2020, bem no comecinho da pandemia, e tô aqui até agora. E com o que você já trabalhou aqui na Austrália? Você veio, trabalhou na área, como é que tá? Bom, eu cheguei aqui, né, como vocês, gente, numa situação bem difícil. Eu comecei trabalhando como Uber Eats. Eu trabalhei como sanitizer também, por causa do Covid, fazia sanitização na rua. E depois disso eu comecei a trabalhar como au pair. Eu morava com a família, cuidava das crianças. Depois eu saí do au pair, continuei na profissão de cuidar das crianças, mas como nanny. Aí eu fiz cleaner também. Caramba, é outra que fez de tudo aqui também, né? Sim. E agora eu comecei a trabalhar numa farmácia de manipulação também, entrando na minha área de estudos. Ah, legal. Mas aí você tava aí falando que você começou a trabalhar aí com au pair, aí você virou aí nanny depois. Mas como é que foi, assim, pra você arrumar esse emprego? Foi fácil? Você teve que ir atrás de, sei lá, algum site? Ou foi indicação? Como é que foi? Conta aí um pouquinho pra gente. Não, eu consegui esse emprego de au pair num grupo do Facebook. Tem alguns grupos que é au pair Melbourne, au pair Gold Coast. E aí as mães procuram pessoas que estão dispostas a morar com a família e cuidar das crianças. Todos os posts que eu via, eu falava, tenho interesse. E aí uma família entrou em contato comigo e a gente fez como se fosse uma entrevista online por conta da pandemia, mas geralmente é feito face to face, você vai tomar um café junto com a mãe pra mãe te conhecer. Aí eles me explicaram um pouquinho como foi a rotina e tal, e acho que em 2 semanas eu mudei pra casa deles. Mas no meu caso hoje, a maioria dos jobs que eu pego de nanny é por indicação. Uma mãe indica pra outra e aí vai... E se caso eu não tenha agenda, eu passo pra uma amiga e aí fica esse... Fica esse ciclo, né? O pessoal trocando trabalho e tal. Ah, legal. E você falou que você arrumou num grupo de Facebook e tal, mas é tipo, é só brasileiro, é só brasileira? Ou O grupo do Facebook é tudo misturado. Tanto as mães procuram nanny, quanto as nannies procuram emprego. Então você vê post de, tô procurando emprego, conta a historinha. Você meio que faz o seu currículo lá e deixa exposto. Aí é uma mãe que olha, nossa, me interessei pra essa menina aqui, vai lá e... Exato, entra em contato com você e conversa. Ou as mães postam, gente, tenho 3 filhos, moro em X lugar, preciso de nanny de segunda a sexta, das 8 às 10. E aí você entra em contato com a família. Mas não é só de brasileiro, é do mundo, assim. E você tava falando aí, au pair, às vezes você fala au pair, às vezes fala nanny. Tipo, qual que é a diferença entre um job e outro? Au pair, você necessariamente precisa morar com a família. Então você tem um quarto, né? Tem algumas famílias que disponibilizam um quarto, aí às vezes o banheiro é compartilhado. Tem famílias que tem, tipo, uma casinha no quintal, e aí você tem meio que uma casa sua. E você ganha um salário, mas não é um salário... É meio que como se fosse a metade do salário de nanny, mas você também não tem que pagar seu aluguel e nem a comida. Então eles te fornecem moradia e comida, e você fornece o trabalho e ainda ganha um pouquinho. É tipo como se, em vez de eles pagarem uma nanny, sei lá, $50 por hora, eles te pagam 25, mas eles te dão casa e comida, né? Não é esse salário, mas sim. Não, tá, Porque tudo bem, mas só um exemplo pra facilitar as contas aí. Isso. E nanny você vai na casa da pessoa, cuida do filho dela, depois você vai embora e é isso. Tipo, é mais flexível, assim, você não precisa... Isso. Geralmente eu acho que as famílias que procuram au pair são famílias que têm uns horários meio diferentes, assim. Ou que você precisa ficar o dia inteiro na casa cuidando de um recém-nascido, por exemplo. Que aí compensa mais pra família. E quem procura nanny, geralmente ou não tem quarto, ou não quer ter esse vínculo, né, com uma pessoa, porque é uma nova pessoa que vai morar na sua casa. Ou são poucas horas, isso acontece também. Bastante job, tipo, eu preciso de hoje 3 horas. É bem casual, sabe? Essa é a principal diferença. E você tava falando aí do grupo do Facebook, aí do WhatsApp e tal, que, eu passo pras meninas e não sei o quê. Mas, tipo, é só emprego pra mulher ou tem homem que pode trabalhar com isso? Não sei se você já viu algum cara fazendo esse tipo de trabalho. Como é que é?
Eu nunca vi nenhum cara fazendo esse tipo de trabalho, mas não é um trabalho específico pra mulher. Geralmente, mulheres são mais atraídas por esse tipo de trabalho, mas eu nunca vi uma família especificando, precisa que seja mulher, essa vaga é só pra mulher. Não. E eu já vi, acho que um post ou dois de homens falando que eles estão aqui, que eles querem fazer, mas geralmente são meninos mais novos, assim. Tá. E australianos, né? Mas assim, Entendi. não é um trabalho só pra mulher. Homem pode trabalhar, mas a maioria é mulher, acho que 99%. Ah, legal. Ah, beleza, né? Agora a gente já falou um pouquinho aí como é que você conseguiu, aonde que dá pra arrumar esse tipo de emprego. Mas e como que era a rotina de trabalho, assim, né? Tanto do au pair quanto da Nani, né? O que você realmente tem que fazer? Como é que é a rotina do seu dia a dia? Fala aí. Então, a rotina do Nani é uma rotina bem desrotinada, vamos dizer assim. Tem dia que eu ia pra casa de uma família, cuidar de um bebê só e eu ficava o dia inteiro, então eu tinha que dar café da manhã, almoço, trocar ele, às vezes tinha que dar banho, colocar pra dormir, ou às vezes eu só vou na casa da família, fico 4 horas cuidando, faço o básico, brinco com a criança, ou faço o que a mãe fala, porque geralmente quando você começa, a mãe sempre te passa um schedule do que você tem que fazer. Então depende de quanto tempo a mãe te contrata, mas geralmente é as mesmas coisas, assim, você brinca com a criança, dá comida e é isso. E, tipo, não tem um horário fixo, assim, todos os dias? Varia muito. Depende do que você combinou com a família, mas geralmente as mães não querem todos os dias uma Nani. Então, o máximo que eu já cuidei de uma criança foi 2 vezes na semana. E aí eu ficava o dia inteiro, assim, na casa, das 8 às 5. 2 vezes na semana, que era o dia que a mãe ia trabalhar. O resto dos dias, eu não sei o que ela fazia. Você cantava Mondobita pra elas? Não. E é isso, né? É uma rotina bem movimentada. Mas quando você pega famílias fixas, você acaba entrando nessa rotina de beleza, eu tenho jobs fixos, eu só vou ficar mudando de casa durante a semana ou até mesmo durante o dia. Eu cuidava de uma criança que eu trabalhava das 8 ao meio-dia em uma casa e do meio-dia até 5h30 eu ia pra vizinha, cuidar da filha da vizinha. Então você fazia, tipo, várias nanis ao mesmo tempo, assim, tipo, ao mesmo tempo, né? No mesmo Sei lá, dia. sim. Sim, de até 2 ou 3, dependendo do... Se é perto e... Ah, legal. Que aí você tem várias fontes de renda, só que, tipo, você meio que sai de casa, já faz tudo numa paulada só e depois volta, né? Não precisa ficar indo e voltando e tal. Pô, legal isso aí. E a diferença do au pair, o au pair faz tudo que uma Nani faz, só que faz um pouquinho a mais. Tem algumas mães que pedem pra você cozinhar, levar o filho na escola, dar banho, colocar pra dormir. É basicamente o que a Nani faz, mas só com mais tarefas de casa, né? Tá. Ah, legal, mas aí você falou aí que você dormia na casa, né, como au pair. Mas como é que funciona isso? Tipo, como é que você faz esse controle de, ou agora eu tô trabalhando, agora eu não tô trabalhando? Esse controle de horário fica meio maluco? Como é que é? Ou eles consideram que você tá, tipo, disponível 24 horas por dia? Então, isso é um ponto que eu acho que é importante você definir antes de você começar. Porque você mora com a pessoa, então você vai estar lá e ela pode simplesmente bater na sua porta e falar, você pode trabalhar? E não, você não pode, você tem seu horário definido. No meu caso, o meu schedule era, eu trabalhava de manhã, acordava antes que todo mundo, umas 6h30 pra preparar o café. Aí eu ajudava eles a tomar café, as crianças tomarem café, se arrumar pra ir pra escola. Depois que a criança foi pra escola, eu ficava livre. Aí, esse tempo livre, das 9 da manhã até 4 da tarde, eu não trabalhava, eu não recebia, eu podia fazer o que eu quisesse. Mas 4 horas da tarde eu tinha que estar em casa pra trabalhar. Era quando as crianças voltavam do Da colégio. escola, isso. E aí, quando eu terminava tudo, meu shift acabava. Então, 8 horas, acabou, eu ia pro meu quarto, ou eu simplesmente saía de onde eu tava e tava tudo bem. E, tipo, deu 8 horas, levanta a mão e sai fora. Ou, sei lá, tá no meio de alguma coisa, você continua e aí eles te pagam extra. Como é que é isso? Geralmente eu continuava. E eles me pagavam a mais, eu colocava até o horário que eu fazia. Então a mãe sempre também estabeleceu pra criança que, ela não tá trabalhando. Final de semana, às vezes eu ficava em casa, ele batia na minha porta pra brincar e eu só escutava ela gritando, hoje não é dia dela trabalhar. Então, a mãe estabelecia, mas é algo bem difícil, porque a criança vai te chamar pra brincar, você não vai. E você tá lá. É duro você conseguir fazer uma criança entender o que é trabalho, o que não é, né? Porque nada você é uma pessoa que tá lá, né? E aí você tem que meio que ser coração gelado nessas horas pra... Nada, você vira uma irmã mais velha, né? Mas acho que quando os pais têm essa noção, essa consciência, eles ajudam a estabelecer isso pra criança. Acho que tem que conversar bem, certo? Porque várias vezes também, eles batiam na minha porta e falavam, você pode começar mais cedo hoje?
E eu falava que sim, porque eu tava em casa. Então você tem que saber falar não, né? Aí é complicado também, né? Sim, mas é isso. Bacana, você já explicou bastante aí da rotina, mas você falou aí que tinha uma bebê e uma criança pequena. Você tem que ter alguma habilidade especial, sei lá, alguma experiência com criança antes? Tem que ter algum certificado, algum curso que você tenha que fazer pra poder trabalhar como nanny ou não? Aqui na Austrália, você precisa ter o WWCC, que é um documento que você fala pro governo que você tá trabalhando com criança. E algumas famílias exigem que você tenha o curso de primeiros socorros. Eu acho que é super importante você ter um curso de primeiros socorros, mesmo que a família não exija, não seja algo mandatório. Porque você trabalha com uma criança e uma criança é uma vida. E criança se engasga, gente, é normal, eles se engasgam muito. Então você tem que saber, né? Tipo, num desespero você tem que saber o que fazer, né? Como agir. Você precisa ter experiência, né? Porque você vai cuidar de uma criança. Geralmente eles pedem experiência, mas também não que é algo tem que comprovar, sabe? Eu no Brasil eu tinha experiência de cuidar de filho de amiga, do meu sobrinho. E foi essa experiência que eu coloquei no meu currículo e eles aceitaram de boa. Mas eu acho que se você nunca cuidou de criança, não se arrisca sozinho, sabe? Porque aqui, geralmente, as mães simplesmente você chega na casa, a mãe fala, beleza, o filho é seu, o pacote tá aí, e elas saem. E se você não tem experiência, você vai ficar meio confuso com o que fazer. Você nunca trocou uma fralda? Eu não sei nem trocar uma fralda! Aí a primeira fralda que você troca é de cocô. Você vai fazer o quê? Vomita na fralda já. Nossa senhora, né? Vomita na criança. A criança fica vomitada, cagada. E você falou que você tinha que ficar levando as crianças pra escola. Tipo, como é que é esse lance de levar e buscar? Você levava elas a pé ou você teve que aprender a dirigir aqui? Você teve que tirar carta aqui da Austrália? Como é que funciona? Na Austrália é permitido até um certo momento você dirigir com a sua carta traduzida do Brasil. Acho que são 6 meses, né? A partir da data que você chega. Isso. E os pais, quando eu fui fazer a entrevista, eles perguntaram se eu já tinha dirigido, se eu tinha carta. E eu fui honesta, eu falei que a única coisa que eu tinha dirigido era uma bicicleta na rua. Mas que eu tinha carta no Brasil e eu dirigia. Então, no começo, eles me ensinaram a dirigir. Eles iam junto comigo pra escola até pegar a confiança. E depois que pegou confiança, eu levava e buscava sozinha com o carro deles. Ah, entendi. Então você não precisa necessariamente ter o seu carro pra fazer esse tipo de trabalho. Você não precisa ter carro, mas se você tiver a carta de motorista, ganha uns pontinhos. E lá no grupo do Facebook você falou que é tudo misturado, né? E como é que foi, assim? Você apanhou muito por conta de inglês? Você já tinha inglês? Como é que foi pra fazer essa comunicação com a família? Então, a primeira família, meu inglês era num nível intermediário. Mas eu tive muita dificuldade. Eu acho que o inglês, você ter uma base, né? Você entender o que a pessoa tá falando é essencial pra comunicação. Mas a mãe viu que meu inglês não era, assim, bom. Eu entendi algumas coisas, mas algumas coisas ela via que eu não entendi. Então, às vezes, ela me mandava no WhatsApp o que ela tinha falado. Ah, que aí você pode, sei lá, usa um Google Translator lá e... Mas você vai lidar com uma criança, então você tem que entender o que a criança tá falando. E inglês da criança é aquela coisa, né? É difícil. Depende da idade, ela fala errado, depende da idade, ela fala muito rápido. Então você tem que ter uma habilidade de comunicação. No começo, pra mim, foi muito difícil. Não entendia quase nada que a criança me falava. Eu pedia pra ele apontar. O bichinho até ficou estressadinho no começo, mas depois ele se acostumou e eu também. Mas o que eu fazia era sempre confirmar com a mãe o que eu tinha entendido. Então ela falava, você tem que cozinhar, você tem que dar banho na criança, dar almoço meio-dia e colocar pra dormir 1 hora. Aí eu repetia pra ver se era isso mesmo, se eu tinha entendido 100%. Mas se você tem um nível de inglês aí, acho que... avançado e pra mais... Se você se garante, se você entende, eu acho que o job rola mais fácil, assim, sabe? Então vai meio que pra quem tá no zero do inglês, já não é um job que você aconselha muito, assim, né? Olha, se for um recém-nascido, eu acho que um 0 de inglês, se você deixar bem claro pra mãe que, tipo, a comunicação vai ter que ser, sei lá, escrita, eu acho que é ok você tentar. Mas se tiver criança que fala, eu não recomendo, porque você não vai entender o que a criança quer, aí vai gerar um estresse à toa. E provavelmente a mãe também não tem interesse em alguém que não fala inglês. Então, eu acho que um pouquinho de inglês é necessário. Vai precisar. A não ser que você pegue uma mãe brasileira e um pai australiano. E aí você não precisa de inglês, porque a criança geralmente... vai recorrer à mãe e tal, né? E vai falar
vai saber falar português, nem que for um pouquinho. Aham, entendi. E agora falando um pouquinho assim sobre salário, né? Qual que é a média, assim? Hoje, por conta da pandemia, por conta da baixa demanda de nani, o salário hoje tá em torno de 30, 35 a hora. Mas eu acho que quando voltar as pessoas, eu acho que cai pra uns 25, 27, assim, sabe? Que merda, hein? E o au pair, na época, eu acho que tava mais ou menos entre 12, 13 a hora. Ah, nossa, bem menos mesmo, né? É, tipo a metade. Caramba. E já que a gente tá nesse papo aí de finanças, como é que é feito o pagamento? É TFN, você tem que ter ABN, é cash? Como é que funciona isso daí? Então, pode ser das 3 formas, mas o mais comum geralmente é sem ABN ou cash. Ah, legal. E agora fala um pouquinho pra gente, tipo, qual que é a desvantagem de você estar trabalhando como nani, né? Tem muita coisa, como que é? Eu acho que isso depende muito de como é a pessoa, né? Eu sou uma pessoa que se envolve emocionalmente com a criança. E a criança se apega a você, isso é involuntário. A criança vai se apegar a você. E você vai começar a ser uma referência pra criança. Então, com o passar do tempo, ela acha que tem uma liberdade que ela não tem, até mesmo a família. Acaba confundindo profissionalismo. Fica difícil você separar pessoal de profissional. Isso. Como você começa a viver com a família, assim, você vai na casa da família uma vez por semana, geralmente fica lá bastante tempo, você acaba ganhando uma intimidade. E isso às vezes pode causar alguns conflitos. Eu acho também uma outra desvantagem é a hora de você ter que ir embora. Não é um job que você pode falar assim, bom, semana que vem eu não venho mais. Mesmo que seja um job casual, a mãe depende de você pra ir trabalhar, a criança não tem com quem ficar. Então, geralmente, é um job que você precisa de um pouquinho mais de planejamento pra você sair. O que eu costumo fazer pra isso ficar um pouco mais fácil é no começo, eu começo a trabalhar e falo assim, olha, se caso eu precise sair, ou eu acho alguma outra oportunidade, ou eu vou viajar, quanto tempo antes você quer que eu avise? E aí, isso vale pras duas partes, né? Geralmente, eu falo 2 a 3 semanas. Tanto se ela não precisar mais de mim, quanto eu não for mais trabalhar pra ela. Então, pra eu não perder um job do nada. Senão fica Muito só pra um lado, né? Você tem que ficar avisando ela, mas ela pode chutar a hora que quiser. É muito ruim, né? E acho que a desvantagem é essa. Mas isso, você tá falando de nani, né? Mas isso vale pra au pair também. Dos dois, eu acho que au pair, obviamente, a parte de intimidade é até pior, né? Muito pior, porque ela consegue controlar a hora que você sai, a hora que você volta no final de semana, tudo, né? Você vira uma filha adotada e uma filha mais velha, né? Exato. E às vezes, quando você tá lá, você sai sábado, aí você volta meia-noite, tá todo mundo dormindo. Você se sente um pouco desconfortável. Então, eu acho que o au pair é um pra início, quando você chega na Austrália, tá sozinha, e aí você quer ter uma experiência de como é viver numa família australiana, eu acho super válido. Mas eu acho que depois de um tempo, já não é mais tão válido você ficar lá. Eu acho que você não ganha tanto quanto você ganharia fazendo outras coisas, tipo nani ou outros trabalhos, né? Entendi. E outra desvantagem também, não sei se é uma desvantagem, na verdade, mas é a responsabilidade que você tem. Quando você fica com a criança o dia inteiro, geralmente você vai no parque com ela, você vai andar, e querendo ou não, você fica responsável por aquela criança. A mãe confia, a mãe dá o filho pra você. Então você tem que ter muita, muita, muita responsabilidade. Então você acaba tendo uma pressão, assim, de ir no parque, e a criança aqui na Austrália é acostumada a correr, andar e fazer o que quiser, e você fica tipo, meu Deus, ela não pode ir. Tipo, aquela tensão de, tipo, se acontecer alguma coisa, ferrou pro meu lado. É tudo em cima de você, né? Exato. Por exemplo, se a criança tá aprendendo a andar, óbvio que ela vai cair. E aí, se ela cai com você, você fala, putz, a criança se machucou comigo. Então, acho que esse é uma desvantagem, mas acredito que as mães entendam, né? Bom, e como nem tudo na vida é feito de desvantagens, quais são as vantagens aí de você estar trabalhando como nani ou au pair, né? Bom, eu acho que uma das principais vantagens é justamente a criança ter um carinho pra você. Viver em outro país não é fácil, né? E a gente sente a falta de afeto. E uma criança sempre alegra a vida de todo mundo. Sim, sim. Então, eu acho que isso também é uma vantagem. Você aprende muito com a criança. E se você pega uma criança, sei lá, de 5 anos, que já fala inglês fluente, o seu inglês melhora muito.
Então eu acho que trabalhar como nani também é um ponto que você consegue evoluir o seu inglês até certo nível, né? E também, comparando com outros trabalhos que eu já tive aqui, eu acho que é um trabalho que você não se desgasta tanto fisicamente. Porque você sempre tem um tempinho que você senta no chão pra brincar, mas você não tá sempre em movimento, sempre tipo, sentar no chão pra brincar com a criança não é necessariamente um esforço físico e tal, que nem como se você fosse, tipo, sei lá, abaixar pra limpar alguma coisa num cleaning, por exemplo, né? Sim. E eu acho que outra vantagem também é um job que você sempre tem mais. Como a mãe confia no seu trabalho, ela sempre vai indicar pra amiga. Então, entendi. Chega muitas pessoas até você fácil, então você nunca vai ficar sem emprego, assim, sabe? Você consegue, tipo, fechar a sua agenda muito fácil. É bom que, tipo, você meio que precisa correr bastante atrás do primeiro, mas a partir que você tem um primeiro e faz um bom trabalho, você começam a meio que correr atrás de você e não o contrário, né? Isso. Legal. Isso. E agora chegou aquela hora que você tem que falar aí as verdades por trás desse trabalho. Se você tem alguma história de perrengue, alguma desgraça aí que aconteceu durante seus dias de trabalho aí como nani au pair. Trabalhar com crianças, sempre você vai dar perrengue, sempre vai ter história engraçada. Eu acho que a que eu mais fiquei constrangida foi onde eu tava jantando com a família que eu morava. E eles são de descendência asiática. Então, eles são mais magrinhos, né? E a gente tava jantando todo mundo junto e a criança perguntou por que eu tinha peito. Do nada, assim. Do nada. Tipo, por que você tem peito e minha mãe não? Aí, tipo... Porra, ainda falou que a minha mãe não. Nossa, cara, que horrível. Como é que você se saiu dessa? Eu me saí, fiquei vermelha, queria me enterrar no chão. E a mãe falou que... A mãe explicou pra criança que era normal, que os corpos não eram iguais. E é isso, né? Você tentou explicar de uma forma que não ficasse tão constrangedora assim. Nossa, cara, que horrível, mano. A mãe também quis se matar depois dessa. Acho que todo mundo, né? E outro perrengue que eu acho que acontece sempre é com cocô, né? Ei, meu Deus. Eu já uma vez tava segurando a neném no colo e acho que ela teve algum problema intestinal, não sei. Eu sei que ela soltou um punzinho e foi. No que foi, melou ela, melou eu, melou todo mundo. Era Putz, cocô mas vazou da pra fralda? Vazou. Meu Deus do céu. Pelo menos eu tava em casa e deu pra trocar de roupa. Mas isso é um conselho, se você for ser nani, sempre leva uma roupa na bolsa, no carro, sei lá. Porque você nunca sabe o que vai acontecer, né? Pode-se considerar que isso é uma desvantagem, né? Você pode tomar um banho de, né? Que beleza. Bom, estamos chegando aí no final da entrevista e já que você já deu um conselhozinho aí para as pessoas levarem sempre uma roupa na mala aí, que outros conselhos você dá para quem tá vindo aí do Brasil e quer trabalhar como nani ou au pair? Gente, se você quer trabalhar como nani ou au pair, no Brasil eu escutava que era muito difícil você entrar nessa área e não é. Tenta, manda currículo, chama no direct lá da pessoa, se joga. A primeira oportunidade que você tiver, se joga que vai dar certo. É um emprego maravilhoso, é um emprego super gratificante. E eu falo que, por mais que eu faça outras 1000 coisas aqui, o nani tá no meu coração. Então, se você chegou, já tem interesse, já quer trabalhar nessa área, tira seu WWCC, começa a mandar, começa a avisar os amigos que você quer ser nani. Se joga, que eu acho que seu futuro vai ser incrível com essa profissão aqui. Porra! Nossa, até eu Agora deu... vou virar nani. Bom, então acho que é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui, Fernanda. Você ajudou bastante a gente. Acho que você também ajudou todo mundo ali do Brasil aí que tá querendo vir pra Austrália. E você aí que tá aí do outro lado, se você gostou desse vídeo, dá um like, deixa aqui seus comentários com suas dúvidas que a gente manda pra Fernanda responder. E a gente vai ficando por aqui. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau! Pode dar um tchau. Tchau!